Olá, mamãezinhas! Bem-vinda ao canal da Tati Takahashi. E hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês. Então esse vídeo vai ser um bate-papo. Quando você se tornou mãe? Você se tornou mãe quando você descobriu a gravidez? Você se tornou mãe ao longo da gestação? Você se tornou mãe quando o seu pacotinho chegou? Ou depois de um tempo? Conta pra mim aqui na descrição do vídeo e vamos bater um papo hoje sobre a minha história, né? A história da Tati com a minha princesa Aurora, essa gordurinha gostosa que eu não aguento de tanta fofura que ela é hoje. Hoje eu sou uma mãe 100% do tempo. Vamos conversar um pouquinho? Gente, a minha história. Comecei a namorar o pai da Aurora. Depois de 6 meses, descobrimos que estávamos grávidos. Gente, eu quando mais nova era uma pessoa muito cética, que eu achava que para eu engravidar, para eu ter um filho, eu tinha que estar casada, eu tinha que estar realizada profissionalmente. E aí hoje, parando para pensar, realmente eu não estava casada, mas eu estava realizada profissionalmente. Eu estava trabalhando no lugar que eu sempre sonhei em estar. Então, profissionalmente, eu estava. E eu queria muito, muito, muito filho. Queria muito. E em várias brincadeiras com ele, a gente comentava, vamos ter um filho. Vamos que eu quero, eu tô preparada para isso. Eu já tinha 30 anos, 30 para 31. E eu, assim, querendo um filho. Mas eu não estava pronta para quando eu recebi essa notícia. É contraditório, não é mesmo? 6 meses depois de namoro, veio o meu positivo. O meu positivo veio porque eu passei mal? Não. O meu positivo veio depois que eu bebi um fim de semana inteiro, vários fardos de cerveja, passei muito mal. E aí eu resolvi comentar com ele que eu estava atrasada fazia 10 dias, mas que devido à loucura do trabalho, possivelmente era estresse. Mas ele, muito brincalhão como sempre, quis fazer o teste. Parou numa farmácia e comprou o teste mais barato que tinha na farmácia. Mais barato, gente, é muito engraçado. Chegamos na casa dele, a gente sempre brincando, contamos pra mãe dele, mas eu falei, não farei o teste agora, vou fazer o teste amanhã cedo, porque afinal já é quase 11 horas da noite, o que eu comi, o que eu bebi vai dar alterada nesse teste. Olha a cabeça da pesquisadora, gente. Pois então eu fui no banheiro fazer um xixi e ele falou, leva o teste, tenta, vamos brincar, se não der nada mais a gente compra outro. Ele queria um positivo. E aí fiz o teste e marcou primeiro a linha do teste, não marcou o controle. Eu ficava olhando aquilo e eu falava, Jesus amado, estamos grávidos. 6 meses depois de começar a namorar. Saí do banheiro branca, que só eu, mostrei pra ele e ele só ria. Naquela noite eu dormi na casa dele, eu não dormi à noite, a mãe dele não dormiu à noite e ele desmaiou. Acordou no outro dia, pleníssimo, e eu desesperada. Fomos pro laboratório, eu falei, eu só acredito depois que eu ver o exame de sangue. E aí eu fiz o exame de sangue e confirmou. Saí dali e fui contar pra minha mãe. Né? Então, levei o exame, levei o teste e fui contar pra ela. Ficamos muito felizes, porque afinal era uma coisa que eu queria muito, que minha mãe queria muito, porque afinal eu já tinha 30 anos. Meu pai já tinha falado que eu não ia ser mãe, que eu não ia casar, que eu já estava muito velha. E aí veio meu positivo e eu fiquei super feliz. Mas, gente, junto com o positivo vem uma mudança de vida. E aí você está preparado para isso? Eu não estava. Eu não estava preparada para abrir mão das coisas que eram para mim, para pensar que eu tinha que dar pro amor da minha vida, né? Que iria se tornar o grande amor da minha vida. Eu não pensava que eu tinha que abrir mão de fazer coisas que eu gostava por causa de um serzinho. Então isso são coisas que quando a gente vai se tornando mãe, quando a gente, na verdade, engravida, né? A gente não se torna mãe, quando a gente engravida, são mudanças muito bruscas, né? Que a gente já tem que pensar.
Então eu tenho que economizar para dar um futuro para minha filha, eu tenho que economizar para conseguir manter ela, para conseguir comprar o leite dela se necessário, para conseguir comprar a roupa dela. E a mãe, a mulher, fica para trás. Então a mulher não pode mais beber, a mulher não pode mais sair toda hora, porque às vezes está passando mal, então às vezes tem que cuidar com o que come, então eu não posso comer tanta porcaria assim mais, tem que cuidar da alimentação, porque afinal eu estou alimentando um serzinho dentro de mim que não tem culpa de nada, não é mesmo? Eu digo que eu não me tornei mãe durante a gravidez, mas eu fiz mudanças que eram exigidas para eu ser mãe. E talvez essa mudança para mim foi muito difícil, mas eu aceitei e eu fiz essa mudança. Ao longo da gestação para mim foi muito estressante, eu era uma pessoa muito estressada. Então eu não consegui curtir bem a minha gestação, eu não consegui ser a mãe plena naquele momento. Mas quando a Aurora nasceu, vieram outros problemas, né? Veio um puerpério muito pesado. E, gente, o puerpério é uma coisa que você tem que estar alinhada com o seu parceiro. Se você não estiver alinhada, é um problema muito grande para o casal, eu acho. A minha sorte foi que o meu parceiro, ele era uma pessoa super compreensiva, super calma, que me acolhia e me ajudava muito, muito mesmo. Ele fazia muito o papel de pai dele e me ajudava como mulher, para me manter sempre bem. O máximo que ele podia ficar com a pequena, ele ficava para me permitir sair, fazer minha unha fora de casa, para me permitir ir no centro, fazer uma compra de uma bijuteria que eu gostava de R$10. Mas eu tinha esse espaço mulher para mim e ele me dava. E isso é uma coisa muito importante, assim. Você tem que ter uma parceria com o seu companheiro, né? De muito amor, de muito carinho, de muito cuidado entre vocês, né? Mas eu ainda não tinha me tornado mãe. Eu me tornei mãe, o momento que eu me tornei mãe foi o momento que eu decidi, onde as minhas prioridades mudaram, porque eu era muito workaholic, onde eu decidi abrir mão de ser uma workaholic e ser mãe. Nesse momento eu virei mãe. Foi depois de 1 ano. Até então eu era Tati, mãe da Aurora. Hoje eu sou mãe 100% do meu tempo. Eu penso nela o tempo todo, eu vejo ela sorrindo pra mim o tempo todo. E depois que eu deixei de ser a Tati e passei a ser mãe, ela começou a me ver como mãe e ela então começou a me chamar de mamãe. Até então, ela só chamava o pai. Então era pai pra cá, pai pra lá, e eu era pai e todo mundo era pai pra ela. E depois não, depois o afeto veio, depois a relação veio, a maternidade chegou. Então eu me tornei mãe poucos meses atrás. A Aurora tem 1 ano e 3 meses, quase 4 meses. Eu me tornei mãe há 4 meses atrás, vamos dizer assim. Foi quando eu realmente abri mão de muita coisa, mas eu realizei muitos sonhos em toda a minha vida profissional. Eu realizei todos os meus sonhos que eu tinha ali, mas eu abri mão para realizar um outro sonho, que era ser mãe. E hoje eu me vejo mãe 100% do meu tempo. Ai, meu Deus, tem uma moto passando. E hoje eu me vejo mãe 100% do meu tempo. E eu digo pra vocês, é um sentimento tão puro, tão gostoso de ver o desenvolvimento deles, que é gratificante. É o meu pagamento mensal de viver uma vida um pouco mais regrada, um pouco mais contida, mas com muito mais amor, com muito mais afeto, com a minha filha, pra mim, comigo, sorrindo o tempo todo. Como foi a maternidade pra vocês? Como está sendo a maternidade? Quando você se tornou mãe? Conta pra mim a sua história aqui nos comentários. De novo, deixe um like, curta um vídeo e ativem o sininho de notificação. Beijinhos da Tati. Tchau, tchau.